Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram, meu Pai, esta manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, eu te agradeço porque o Senhor até aqui tem cuidado de cada um de nós, meu Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, tem protegido, meu Pai, tem cuidado dos nossos, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por cuidar da nossa família, por cuidar dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor, meu Pai, não tem nos desamparado, Senhor. Pai, neste momento eu quero pedir a inspiração e a iluminação, meu Pai, do Teu Espírito Santo, a respeito da Tua palavra, daquilo que já está escrito. Nós cremos que a Tua palavra é viva, nós cremos que a Tua palavra tem poder, Senhor. E que nessa noite ela venha, meu Pai, de encontro com cada coração, com cada necessidade, Senhor Deus, que ela venha nos ensinar, nos exortar, que ela venha nos sarar, que ela venha, Senhor Deus, nos ensinar, meu Pai, como nós devemos andar, como nós devemos tratar o nosso próximo e principalmente como nós devemos nos relacionar com o Senhor, meu Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito e eu te peço que seja feita, Senhor Deus, não a vontade do homem, mas que seja feita a sua vontade, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, gente. Bora. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Bom, nós vimos que o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e até a metade do capítulo 3, ele fala sobre a situação do homem, né? Como a humanidade ela se encontra em decorrência do pecado. Ele vem dizendo como estão todos os homens diante de Deus, com lei ou sem lei, com a palavra ou sem a palavra. E o argumento final, eu diria assim, do apóstolo Paulo, se resume em um único versículo, que está lá no capítulo 3, se eu não me engano é versículo 21. Deixa eu só conferir. É versículo 23. O argumento do apóstolo Paulo se resume em um versículo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós entendemos que nós nascemos todos debaixo do pecado. A partir da metade do capítulo 3, o apóstolo Paulo vem falando sobre a justificação. O que é a justificação? De que modo a justificação ela é feita, mediante a que e a quem essa justificação é feita. No capítulo 4, ele vem dizendo como essa justificação é atribuída àquele que crê. Não é algo que nós podemos comprar, não é algo que nós podemos pagar, não é algo que nós podemos trocar. A justificação ela é única e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Porque se todos nós pecamos, todos nós estamos debaixo do juízo e da condenação, não existe uma obra humana que nós possamos fazer que anule essa condenação, a não ser nós crermos na obra que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário. A partir do capítulo 5, nós vimos no comecinho do capítulo alguns frutos e alguns resultados dessa justificação, não futuramente, mas agora, hoje. O que essa justificação ela nos proporciona nos dias de hoje. No meio do capítulo 5 para frente, nós observamos que Paulo ele vem falando de duas naturezas. A natureza adâmica e a natureza de Cristo. Aqueles que estão
Debaixo do pecado são aqueles que são representados por Adão, que estão debaixo do pecado. E aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo do pecado. Aqueles que estão em Cristo não são mais pecadores. O apóstolo Paulo ele diz que éramos pecadores, éramos fracos, éramos ímpios e éramos inimigos de Deus. Até o dia em que nós olhamos para a cruz, observamos o que Cristo fez e cremos que o sacrifício dele foi suficiente, perfeito e eficaz. No versículo 20 e 21 do capítulo 5, ele termina dizendo: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, o capítulo 5 termina com o apóstolo Paulo dizendo que a lei veio para que ressaltasse o pecado. A lei veio para ressaltar a ofensa, para mostrar às pessoas o quão pecadoras elas são, o quão necessitadas e carentes da misericórdia de Deus elas são. A lei, ela serviu como um aio para conduzir as pessoas até Cristo. Por quê? Porque quando alguém olha para a lei, observa a lei e vê que ela não é capaz de cumprir aquilo que ela está escrito, então, naturalmente, ela vai dizer: eu preciso de um Salvador. Na verdade, o propósito de Deus ao dar a lei é esse. Infelizmente, alguns ainda quiseram e ainda querem e ainda tentam se justificar pela lei, tentando cumprir os mandamentos e os rudimentos da lei, achando que isso vai de alguma forma justificá-las. E ao tentar cumprir a lei, eles tropeçam. E a Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da condenação. Põe um pouquinho para mim. Só um pouquinho, por favor. Então o apóstolo Paulo fala, como a lei ela veio para ressaltar o pecado, a lei ela veio para ressaltar a ofensa, naturalmente, quanto mais você observa a lei, mais pecado você vê. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado foi ressaltado pela lei, se o pecado foi avultado pela lei, mais ainda a graça, mais ainda é a justiça, a justificação de Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. E lógico, muitas pessoas, como a gente vê nos dias de hoje, e principalmente naqueles dias não era diferente, havia pouco tempo que Jesus tinha morrido, ressuscitado e tinha sido assunto aos céus. Quando o apóstolo Paulo prega sobre isso, ele já imagina o argumento ou o questionamento que viria por causa da sua pregação. Então, ele mesmo já faz uma pergunta, é o que ele faz no capítulo 3. Ele mesmo já faz uma pergunta no capítulo 6, versículo número 1. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz é essa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque alguém podia dizer assim, então, se a minha salvação não depende de mim, se a minha justificação não depende de mim, se não importa o que eu faça, e sim a minha fé em Cristo, se basta somente isso para me justificar diante de Deus, eu vou sair por aí pecando. Eu vou sair por aí fazendo o que eu quero. Boa noite, Adelmo, paz. Eu vou sair por aí fazendo a minha vontade. Alguém podia dizer assim, mas Paulo, você está falando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então se a gente pecar mais, se houver mais pecado, quanto mais pecado, mais graça, então vamos sair por aí pecando. O apóstolo Paulo já faz a pergunta e ele mesmo já responde no versículo 2. De modo nenhum. De maneira nenhuma. De modo algum. A salvação é conquistada. Não, a salvação não é conquistada a cada dia. A salvação é um ato, gente. É um ato.
o que é progressivo é a santificação. A santificação é progressiva, ou seja, ela é dia após dia. Todo dia nós nos santificamos. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Então, a santificação, ela é um processo. Porém, a justificação, ela não é um processo, ela é um ato. Entendendo a justificação, nós já entendemos tudo isso. Deixa eu beber um pouquinho do suco que a Carol me deu. Um deslize e você perde a salvação. Então a gente perde a salvação sempre. Ou a gente não falha mais. Ou a gente não erra mais. Se a salvação depender de nós e de nós não deslizarmos, ninguém vai ser salvo. Ninguém. Olha, entendendo a justificação e de que ela não depende de qualquer obra que façamos, qual então é a maneira ou estilo de vida de alguém que foi justificado? Olha só, olha eu escrevi aqui no meu caderninho. Olha a pergunta. Entendendo a justificação e de que ela não depende de qualquer obra que façamos, qual então é a maneira ou estilo de vida de alguém que foi justificado? Gabriel, Paz do Senhor. Irmãos, qual é o estilo de vida de alguém que foi justificado? Qual é o estilo de vida, a maneira de viver, a conduta de um cristão, de um verdadeiro cristão? É isso que nós vemos aqui no capítulo 6. O apóstolo Paulo, no versículo 2, ele diz assim, ó, de modo nenhum, como é que viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Como é, irmãos, que viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos. Nós já morremos para o pecado. Nós nascemos com a natureza de Adão, nós vimos isso no capítulo 5, e percebe que o argumento de Paulo é um só, irmãos. Por mais que a Bíblia ela é separada por versículos e capítulos, quando ela foi escrita, ela não foi escrita separadamente, não foi separados os capítulos. Foi separado depois de um certo tempo para ficar mais fácil para a gente achar determinados textos. Mas quando Paulo escreveu, ele foi assim, ó, de uma vez só. Na verdade, quem escreveu foi Terço e Paulo foi ditando. Então, quando ele escreve, o raciocínio dele, o pensamento é um só, é uma única linha de pensamento. Pode pegar desde o capítulo 1 até o capítulo 5, que a gente já viu, você vê que Paulo ele não muda de assunto, é um assunto só. Quando ele muda de um assunto, é para explicar aquilo que ele falou anteriormente. Então, no capítulo 5, o apóstolo Paulo estava falando da natureza de Adão, a natureza adâmica. E essa natureza adâmica é a natureza pecaminosa. Ele fala do pecado original. Só que ele fala que aqueles que estão em Cristo não tem mais essa natureza adâmica, não tem mais essa natureza pecaminosa. Por quê? Porque essa natureza, a natureza adâmica, morreu, irmãos. Hoje, nós que cremos, nós que estamos em Cristo, nós não somos mais representados por Adão. Não esqueçam disso nunca. Nós que estamos em Cristo, que cremos na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, não somos mais representados por Adão. Nós somos representados agora por Cristo. Nós somos uma nova criatura, nós fazemos parte do corpo e nós fazemos parte da igreja, e o cabeça do corpo e o cabeça da igreja é Cristo. Então o nosso representante não é mais Adão. O nosso representante é Jesus Cristo. Irmãos, é importante, muito importante, nós entendermos quem nós somos em Cristo.
Por que que é importante nós entendermos quem nós somos em Cristo? Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, que nós não temos mais a natureza adâmica, quando nós começamos a entender, isso faz parte de nascer de novo, irmãos. Quando a Bíblia fala a respeito de novo nascimento, a Bíblia fala de uma mente renovada. E a gente só tem essa mente renovada quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende a justificação, e nós já entendemos, e agora, quando nós entendemos quem nós somos, qual é o estilo de uma vida de alguém que foi justificado, como que é viver sendo uma pessoa justificada, como que é estar nesse mundo onde nós estamos no meio desse caos, no meio de tantas pessoas que não acreditam em Deus, algumas até dizem que acreditam, mas continuam fazendo a sua própria vontade, continuam sendo escravizadas pelo pecado. Como é que nós, justificados, separados por Deus, podemos viver, ter um estilo de vida sério em Cristo no meio disso tudo? A gente vê tudo isso, irmãos, aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Ele em mim. Glória a Deus. Pai, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá, versículo 3. Porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Importante essa palavrinha aqui, ó. Ignorais, no versículo 3. Ignorais. Ou porventura ignorais, ou porventura vocês não estão dando atenção, ou porventura vocês não entendem, não entenderam, porventura vocês estão desprezando que todos nós, olha só, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmãos, o batismo ou o mergulho, né? O batismo representa um mergulho, representa a nossa união com Cristo. É desse batismo que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele fala que fomos batizados na sua morte, ele está falando da nossa união, desse mergulho que nós demos em Cristo. A paz, Senhor Jesus. Amém, arcanjo. Esse batismo que o apóstolo Paulo fala representa a nossa união com Cristo Jesus. Ele está fazendo uma pergunta. Porventura vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo? Então, assim, ó, uma pessoa que pensa que a graça é viver andando em pecado, viver na prática do pecado, o apóstolo Paulo pergunta: vocês ignoram que você já foi batizado com Cristo? Não, não é assim. Uma vida de quem foi batizado com Cristo não é uma vida que anda na prática, de quem vive na prática do pecado. Quem foi unido com Cristo foi unido na morte com Cristo. O que significa isso, irmãos? O que é ser unido na morte? Na morte com Cristo. Olha só, nós somos batizados na sua morte. Sabe o que isso significa? JC, Pai Senhor, David, Pai Senhor, sejam todos bem-vindos, gente. Sabe o que significa ser batizado na sua morte? Quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia fala que haviam 3 cruzes naquele dia, naquele cenário. Eram 3 cruzes. Jesus estava no centro, Paz Alisson. Jesus estava no centro e 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E é interessante, né, que Jesus ele está sempre no centro. Sempre no centro. E ainda que as pessoas... E ele sempre dividiu opiniões. Lá em Marcos, capítulo 13... capítulo 13. No final do capítulo 13 de Marcos, diz que os fariseus, eles se reuniram para planejar a morte de Jesus.
Aí, em Marcos, capítulo 14, diz que Jesus estava em Betânia, em um jantar, aonde Maria ungiu os seus pés com perfume e enxugou com seus cabelos. A gente observa que em um cenário as pessoas estavam tramando a morte de Jesus. Em outro cenário, as pessoas estavam contentes em estar na presença de Jesus. Em ambos os cenários, o centro era Jesus. Em ambos os cenários. Por mais que Jesus não estivesse na presença dos fariseus, mas o assunto, a conversa era Jesus. E em Betânia, onde as pessoas estavam festejando, e a alegria é porque Jesus havia ressuscitado Lázaro, o centro também era Jesus. Então a gente vê que na cruz não é diferente. Oi, Alice, paz do Senhor. Gente, quando eu terminar de ministrar, eu respondo as perguntas, tá? Eu vou responder agora não, senão eu vou acabar perdendo um pouquinho o foco. Só se for no tema que a gente está falando. Vamos lá. Jesus, lá no Calvário, ele estava no centro. E como sempre, dividindo opiniões. Lê Romanos 6,17. Então, é que o capítulo todo é sobre esse estilo de vida. E a gente vai falar sobre todos os versículos do capítulo 6. Faz o Senhor free. Sim, senhora. Posso voltar para o Calvário? Jesus no centro, um malfeitor à sua direita, um malfeitor à sua esquerda. Um acreditou, um teve fé, clamou por misericórdia, embora acho que é o Evangelho de Lucas que fala que por um instante ele também zombou, mas ele acaba reconhecendo que Jesus Cristo era rei, que Jesus Cristo era Senhor, ele acaba depositando a sua fé em Jesus Cristo, porém o que estava do outro lado não creu, não acreditou. Então nós vemos que Jesus ele sempre está no centro, dividindo opiniões. Alguns vão estar de um lado, falando mal de Jesus, tramando a morte de Jesus, tentando arrumar um meio de acabar com o evangelho, com a palavra, com a igreja. E a gente vai ver que do outro lado vão ter pessoas que vão crer, vão ter pessoas que vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, vão ter pessoas que vão olhar para ele e entender que ele é rei, que ele é Senhor. Louvado seja Deus. Nós não podemos ignorar, irmãos, que nós somos batizados com Cristo na sua morte. E naquele dia, enquanto Jesus estava na cruz do Calvário, no centro, nós também estávamos com ele. Sabe aonde é que eu e você estávamos? No centro. Nós morremos com Cristo. Mesmo que a gente ainda não tivesse nascido há 2000 anos atrás, quando nós olhamos para Cristo. Obrigada. Obrigada, JC. Deus abençoe. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós espiritualmente morremos na cruz. Jesus, ele fala assim... Jesus, ele fala assim... Para, gente. Foi engraçado. O pessoal aqui do Instagram não vai entender nada, gente. Me perdoa. Podemos escolher ser escravo do pecado, mas nesse caso você receberá a recompensa, a morte eterna. Ou podemos escolher ser escravo de Deus e ter a recompensa, e a recompensa será a vida eterna. A Aline Cowboy. Essa foi boa. Eu ganhei um chapéuzão e um bigode. Ficou lindo, hein? Ficou bonito. Vai, gente, você para. Você não quer ganhar desse, não? Não. Não. Vai, concentra. Me esquecem de chapéu e de bigode.
Preciso Paz do Senhor, Anderson. pegar algo que está... Pode pegar. Fique à vontade. Você tirou print para eu ver depois, não sei? Não deu tempo. Mas tá gravando. Não fica gravado, não fica na gravação. Pronto, pode continuar, né? Você não vai me atrapalhar mais, né? Eu nem te atrapalhei, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu quero. Tá de serviço. Eu acho que eu vou lá pro TikTok. Estamos ao vivo, tá? Ops. Vai. Corta, depois nós corta. Não vou cortar, não. Ai, gente, onde eu parei? Na morte. Nós morremos com Cristo na cruz. Jesus, ele disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando Jesus diz para tomar a cruz e seguir ele está dizendo para seguir para onde? Para onde Jesus foi quando ele tomou uma cruz? Quando ele carregou uma cruz nos seus ombros? Ele foi para o lugar da sua morte. Ele foi morrer. Ele pegou a cruz, carregou até o Calvário, até o Gólgota, aonde ele foi crucificado. Aquele que quer ir após Cristo, é após, não é na frente dele. Não é do lado, é após. É ele é o cabeça, ele vai na frente. Aquele que quer ir após Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o para ser crucificado. Gálatas, capítulo 2, eu acho que é versículo 20. É versículo 20. Gálatas capítulo... Pai Zeraldo, manda o chapéu agora para eu tirar print. Gálatas capítulo 2, versículo 20 está escrito assim: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, ó, presta atenção nisso, gente. A gente só... Olha lá. Mandou? Ah, eu não vi. Mandou de novo? Mandou. Foi o JC. Obrigada, JC. Tá. Gente, vamos se concentrar. Faz força firme. Pai Senhor, seja bem-vindo. Bigodinho chique. Não sintam inveja do meu bigode. Vai, gente, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paz, boa noite. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele não diz só, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz mais, ele diz assim, ó, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz o quê? O justo viverá pela fé. Então, nós somos batizados na sua morte. O batismo representa a nossa união com
Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? A fim de quê? Tem um propósito, irmãos. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Pai, gente, sejam todos bem-vindos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós fomos unidos com Cristo, em Cristo. Nós somos batizados em Cristo para um propósito. E esse propósito é andarmos em novidade de vida. Aleluia. Pai Tiago, percebe? Ele diz, ó, como viveremos ainda no pecado? Nós, o que com ele morremos? Nós morremos para o pecado, irmãos. Nós morremos para nossa antiga natureza, para nossa natureza adâmica. Nós morremos, o velho homem morreu. Nós morremos para o pecado. E se nós morremos para o pecado, nós fomos batizados com Cristo na sua morte. E assim como ele morreu, nós morremos também. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos também para agora nós andarmos em novidade de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É para isso, foi por isso que nós fomos unidos com Cristo, para vivermos novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu acho que é em Coríntios que o apóstolo Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, comamos, bebamos e amanhã morramos. Porque acabou. Qual é o propósito da nossa pregação? Qual é o propósito de nós cremos? Se aquele que nos representa hoje não é mais Adão, é Cristo, não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, comamos e bebamos e morramos. Mas se Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós que cremos, nós morremos na semelhança da sua morte e também seremos ressuscitados, como ele foi ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Porque se fomos unidos, irmãos, ó, se fomos, tá? É uma condição. Se fomos, se não fomos, não adianta. Mas se fomos, condicional, se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte. Olha só, não é antes de ser unido na semelhança da sua ressurreição, tem que ser unido na semelhança da sua morte. Por quê? Porque nós nascemos debaixo do pecado. A nossa natureza é a natureza pecaminosa de Adão. Então, nós não seremos unidos à semelhança da ressurreição de Cristo se antes essa natureza adâmica não morrer. Aleluia. Então, se nós formos unidos à semelhança da sua morte, nós certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Oh, glória. Sabendo isso, olha só, sabendo. Ele falou no versículo 3, não ignorais. Agora no versículo 6 ele está falando, ó, sabendo isto, que foi, isso que foi crucificado com ele, o velho homem, o nosso velho homem, a nossa natureza adâmica, foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. O que é o corpo do pecado, irmãos? O corpo do pecado é onde o pecado domina.
É na nossa carne, é no nosso corpo, é onde o pecado domina. Pois uns são de Adão, os do mundo, nós somos de Cristo. Todos salvos em Cristo. Desliga aí o negócio que agora deu calor. Thanks. Boa noite, Pai Senhor. Onde eu parei? Para o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado é onde o pecado domina. E não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos, se nós ressuscitamos com Cristo, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nós não servimos mais ao pecado. Não servimos mais, irmãos. Nós somos livres, fomos libertos. A vida que nós vivemos hoje, a novidade de vida de hoje, é isso que nós precisamos saber, irmão. É isso que nós precisamos entender. Que a vida que nós vivemos hoje, essa vida que nós, como diz o apóstolo Paulo, vivemos na fé, essa vida que nós temos hoje é uma vida, a mesma vida que Cristo teve. É a mesma vida. Cristo foi tentado no pecado? Foi. TikTok não está entregando sua live, mas tô lá, Fábio, toda noite, hein? Cristo foi tentado no pecado? Foi. É importante a gente saber que essa novidade de vida, esse estilo de vida que nós temos hoje, não significa que nós não seremos tentados, pois o próprio Cristo foi tentado. O próprio Cristo, ele, por várias e várias vezes, ele foi tentado. O autor aos Hebreus, ele diz isso. Lá em Mateus 4, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Então a gente observa, irmãos, que até mesmo Cristo, que não pecou, não errou, não falhou, cumpriu a vontade do Pai em toda a sua vida, a gente observa que ele foi tentado. E não é porque nós crucificamos o velho homem, a velha criatura, não é por causa disso que nós não seremos tentados, irmãos. Seremos tentados. E o inimigo das nossas almas é tão sujo que ele vai sempre nos tentar na nossa maior fraqueza. Então é importante, sempre, muito importante, nós buscarmos em Deus forças no seu espírito, na sua palavra, para nós conseguir ter forças para resistir toda e qualquer tentação. Irmãos, é possível. Gente, eu tô no TikTok também, eu tô fazendo live nos dois. Irmãos, é possível. Infelizmente, a gente não consegue levar uma vida perfeita, a ponto de dizer assim, eu não erro mais, eu não tenho uma falha, eu não tenho uma fraqueza. Infelizmente, a gente não consegue. Agora, dizer que a gente, por saber que nós não somos perfeitos ainda, por saber que nós carregamos conosco o corpo do pecado, por saber disso, não significa que nós pecamos todos os dias. A gente erra em pensamento, de fato, até mesmo em pensamento, por mais que a gente não chegue a praticar, a gente acaba falhando. Mas isso não quer dizer, irmãos, que um cristão, ele vai falhar todo dia e toda hora. Isso não pode acontecer. Isso não é andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é levar a vida que Cristo levou. Acima de todas as coisas, fazendo a vontade do Pai. Nós não sirvamos mais o pecado como escravos, irmãos. Quando a Bíblia fala de escravos, quando o apóstolo Paulo se refere a escravo, se a gente for olhar o contexto da época, naquela época existia muito isso, esse conceito de escravidão, havia muitos escravos, e o escravo, ele servia a um único senhor. Ele não podia servir a dois senhores, ele não podia servir de manhã e à noite ir para sua casa, ele servia ao seu senhor em tempo integral, 24 horas por dia,
muito provavelmente, se fosse um escravo comprado, serviria toda a sua vida. O apóstolo Paulo, ele compara uma vida de quem não está em Cristo como uma vida de escravidão ao pecado, irmãos. E outrora, nós éramos escravos do pecado. Não era nós que escolhíamos fazer o que a gente queria. Não era nós que escolhíamos sair a hora que quer, ficar com quantas pessoas quiser, fazer o que quer, beber, usar droga, fazer tudo o que quer. Não era a gente que escolhia, irmãos. Isso era o pecado que dominava a nossa carne. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele diz, reinou a morte. Se a morte reinou, é porque o pecado reinou. Porque o salário do pecado é a morte. E se tem morte, é porque tem pecado. Então, nós éramos escravos do pecado. As pessoas pensam que porque elas saem a hora que quer, voltam a hora que quer, elas até acham que estão felizes, irmãos. Mas, na verdade, elas estão cumprindo a vontade do seu Senhor, o pecado. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem foi que morreu, irmãos? Versículo 7. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem morreu, irmãos? Nós morremos. Nós fomos crucificados. Nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos unidos na semelhança da sua morte. E aquele que morreu está justificado do pecado. Aquele que morreu não serve mais o seu Senhor. Aleluia. O pecado era o nosso Senhor. O pecado era o nosso dono, irmãos. Nós fazíamos a vontade do pecado. Nós éramos escravos 24 horas por dia, nós servíamos o pecado, irmãos, mas nós morremos para o pecado, e porque nós morremos para o pecado, nós estamos justificados do pecado, e porque estamos justificados do pecado com Cristo, nós viveremos. Aleluia! Aleluia! Ô glória, Pai, gente! Ô glória! Versículo 9. Sabedores de quê? Sabedores de quê? Olha só. Versículo 6. Sabendo isto. Glória ao Altíssimo. Versículo 9. Sabedores de quê? Viu, gente? Como é necessário a gente entender o Evangelho? É muito importante. Algumas pessoas falam assim, não, mas não tem que estudar, teologia isso, teologia aquilo. Estudar a Bíblia, irmãos, é uma teologia. Teologia significa estudo sobre Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, de certa forma, nós estamos fazendo uma teologia. Mas é importante a gente conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus por meio da sua palavra. A gente conhece a vontade de Deus por meio da sua palavra. E se a gente não conhece o Evangelho, como a gente vive o Evangelho? Se a gente não conhece a vontade de Deus, como a gente cumpre a vontade de Deus? Se a gente não conhece Deus, como a gente anda de acordo com os seus preceitos? Então, há uma necessidade de nós conhecermos, há uma necessidade de nós entendermos. E conhecer e entender é viver em novidade de vida. É renovar a nossa mente. E renovar a mente significa novo nascimento. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Aleluia. Irmãos,
A Carol me tirou a concentração. Aconteceu. Olha, havendo Cristo ressuscitado, Cristo morreu. Mas a morte não pôde o segurar. A morte não pôde segurar Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Cristo ressuscitou, a morte não tem mais domínio sobre ele. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A morte não tem domínio sobre ele. Como homem, ele morreu. Como homem, ele ressuscitou. E como um homem, como um corpo glorificado, ele nunca mais vai morrer. Verdade, André. Nunca mais ele vai morrer, irmãos. Nunca mais. A morte não tem domínio sobre ele. Nem enquanto ele esteve aqui nessa terra. Por que a morte não tinha domínio sobre ele, irmãos? Porque ele não tinha pecado. Se o salário do pecado é a morte, Jesus não pecou. Jesus, ele nem tinha sequer a descendência de Adão, porque ele nasceu do Espírito. Ele foi gerado pelo Espírito. É por isso que ele foi gerado pelo Espírito, para não ter a semente de Adão, para não ter a natureza adâmica. Então, ele não tinha nem o pecado original e nem como homem ele pecou. Ele cumpriu a vontade do Pai. Então, é por isso que a morte não teve domínio sobre ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que agora, ele ressuscitou, ele não morre nunca mais, irmãos. Lázaro foi ressuscitado, morreu. A filha de Jairo foi ressuscitada, morreu. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, morreu. O filho da mulher sunamita foi ressuscitado, morreu. Homens, durante muito tempo na Bíblia, foram ressuscitados, como por exemplo o homem que foi enterrado ao lado dos ossos do profeta Eliseu. Porém, todos esses que ressuscitaram, eles morreram novamente. Porém, Jesus, ele morreu, ressuscitou e nunca mais ele morrerá. A morte não tem domínio sobre ele. Irmãos, se Jesus Cristo viveu isso, a promessa de Deus para nós que estamos em Cristo, justificados em Cristo, unidos e batizados na morte de Cristo, na semelhança da sua ressurreição também, a morte não tem domínio sobre nós. Não tem, irmãos. Mas Aline, nós não vamos morrer se Jesus não voltar daqui pelo menos 50, 100 anos, 150 anos, boa parte de nós não estaremos mais aqui. Mas quando a Bíblia diz que a morte não tem domínio sobre nós, isso quer dizer que Deus nos ressuscitará e nós viveremos eternamente, teremos um corpo glorificado, estaremos para todos sempre com Ele na glória. Irmãos, há uma necessidade enorme de nós entendermos quem nós somos em Cristo. Há uma necessidade de nós entendermos quem nós somos em Cristo. Não somos mais escravos do pecado. Não, o pecado não é mais o nosso Senhor. Nós somos comprados, nós somos redimidos. Lembra que eu falei lá no capítulo 3 sobre redenção? Nós somos redimidos, nós servíamos ao pecado, nós éramos escravos do pecado, mas agora Cristo nos redimiu, Ele é o nosso Redentor, irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado. Se não somos mais escravos do pecado, não tem salário. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Se nós estamos em Cristo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, eu pretendo parar no 14 hoje. Já falta 10 para meia-noite. Semana passada que foi te buscar, sexta-feira. Obrigada, Geisa. Tem que começar a prestar atenção nisso. O que seria dom gratuito? Presente, graça, favor imerecido.
aquilo que nós não merecemos. O salário do pecado, isso é só para o último versículo. O salário do pecado é a morte. Por que o salário do pecado? Porque salário é uma recompensa. Mas a vida eterna não é uma recompensa, porque não é algo que nós trabalhamos para conquistar. Por isso que é um dom gratuito. Não vos chamamos mais de servo, mas de amigo. Vamos lá, gente. Quem mandou baú? Foi a Geisa. Cadê Regina, Simone, Lucy? Mas somos salvos pela vida de santidade, né? Não, nós somos salvos pela graça. A santificação é um processo que vem por meio da graça também. Vamos lá, que versículo que eu parei? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. De uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Irmãos, olha só. Quem morreu, morreu para o pecado. E quem vive, vive para Deus. Cadê o baú? O Fábio Viveiro está lá na outra live perguntando, cadê o baú? Cadê todo mundo? Tomaram chá. O contrário de amar o próximo é desprezar o próximo. Não sou todo mundo, estou aqui. Podemos estar certos de que o poder do pecado foi aniquilado. Oi, Nelson. A paz, pastor, ore por mim reconciliar. Meu nome é Paulo. Amém, Paulo. Paulo Alexandre, boa noite, Paulo Alexandre. Boa noite, Nelson. Sejam todos bem-vindos, gente. Bom. Versículo 11. Eu falei que aquele que morreu para o pecado vive para Deus. Irmãos, viver para Deus é entregar a sua vida para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Irmão, morto sente cheiro? Morto sente fome? Morto sente... consegue ver alguma coisa? Morto fala, morto anda, morto não faz nada disso. É assim que nós estamos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Morremos. Nós não temos mais vontade, nós não temos mais prazer, nós não temos mais alegria no pecado, irmãos. Pode ver que quando quem está em Cristo, quando falha, quando comete algum erro, fica entristecido, fica triste, fica com o coração angustiado, ora, pede perdão ao Pai. Por quê, irmãos? Porque a gente não sente mais alegria no pecado, a gente não sente mais prazer no pecado. Quando a gente vivia para o pecado, quando a gente era escravo do pecado, a gente não estava nem aí, a gente não estava nem um pouco preocupado. A gente fazia e só fazia. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós vivemos essa nova vida, essa novidade de vida, irmãos, nós morremos para o pecado. Não andamos ainda no pecado. Nós não temos prazer no pecado. Somos tentados, como eu disse, até o próprio Cristo foi tentado, mas não temos prazer no pecado, não temos alegria no pecado. Considerai-vos, nós precisamos considerar isso, irmãos. Considerar, por quê? Ele viu que, ele falou, sabendo isto, sabendo que, nós precisamos saber e precisamos considerar, ou seja, agora que nós sabemos, vamos praticar isso, vamos praticar essa vida em Cristo, essa união em Cristo, irmãos.
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sim, até porque se andarmos no pecado, não herdaremos o reino dos... Se andarmos em... Irmãos, quem vive na prática do pecado não está em Cristo, é simples. Quem vive na prática do pecado não nasceu de novo. Quem vive na prática do pecado não foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. É tão simples. Ah, mas a pessoa vive pecando, perdeu a salvação. Não, ela nem conquistou, ela nem foi salva. Porque quem vive na prática do pecado, irmãos, não foi morto com Cristo. Quem morreu, ó, a pessoa morreu com Cristo, né? A morte espiritual. A natureza adâmica morreu. Ela não ressuscita, irmãos. Quem ressuscita é a natureza de Cristo. A natureza adâmica não ressuscita. Então, se uma pessoa vive na prática do pecado, é porque, na verdade, ela nunca morreu pro pecado. É simples. Mas nós pecamos todos os dias. Então, acabamos de falar sobre isso. Eu não peco todo dia. Nós falhamos, infelizmente. Agora, pecar todo dia, quem peca todo dia, irmãos, precisa aí tomar um certo cuidado. Quem vive no pecado não crê em Cristo, o Espírito Santo não habita em quem vive no pecado. Sim. Todos que é nascido do Espírito não vive pecando. Isso mesmo. Você acredita no salvo uma vez? Sim, acredito, porque a salvação não depende do homem. É verdade que quem anda em pecado não é convertido. É verdade, quem anda em pecado não é... Então, gente, não é. Simplesmente é fácil identificar. A gente não vive pecando. A gente falha sim. A gente falha sim. Mas a gente falha quando a gente não entende quem nós somos em Cristo. Quando a nossa mente não foi renovada. Se a nossa mente não foi renovada, se nós não entendemos tudo isso aqui, é porque a gente não nasceu de novo. Se a gente não nasceu de novo, é porque nem sequer a gente morreu. A gente morreu. Se pecamos, não morremos para o pecado. Isso mesmo, Antônio. Isso mesmo. Não tem essa, gente. Ah, mas a gente peca todo dia. Vocês pecam mesmo? Todo dia vocês pecam? Irmãos, eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas se vocês estão pecando todo dia, irmãos, ora a Deus. Ora a Deus. Filhos, digo para que não pequeis. Mas se por acaso, olha, detalhe, né? Mas se por acaso pecar, tem um advogado para com o Pai. A Bíblia diz que pecamos todos os dias. Qual o versículo? Qual versículo? Você não acreditou em mim, hein? Eu não acreditei. Não acreditou, não. Bom, enquanto eu espero o versículo, eu vou lendo aqui o versículo que está na Bíblia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado. O que é não reine o pecado? O pecado não tem domínio. O pecado não tem domínio, irmão. Sabe o que é isso? É você sabe que é pecado e você tem a liberdade de dizer não. Não vou pecar. Nós sabemos que a nossa carne, por diversas vezes, é tentada. Mas nós não servimos o pecado como escravos, irmãos. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quem é que nós obedecemos, gente? Fala sério. Nós obedecemos a Deus ou obedecemos o pecado? Nós somos escravos do pecado ou nós somos obedientes a Deus? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Irmãos, não ofereçam os vossos membros. O que é os vossos membros? Vossos membros é a nossa faculdade física e mental. A nossa faculdade física e mental. Não ofereça cada um a sua faculdade física e mental ao corpo
do seu corpo ao pecado. Não ofereça. Como é que as pessoas podem dizer, mas o crente fica pecando todo dia? Como assim? Ofereçai-vos a Deus. Ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre nós. Se você não está em Cristo, ore para que você esteja em Cristo. Mas se você está em Cristo, o pecado não te domina mais. O pecado não tem domínio. Não tem, irmãos. Não tem domínio sobre nós. O Altíssimo diz, sede santos como eu sou santo. Pois não estais debaixo da lei. O que a lei pede? Perfeição. O que a lei pede? Justiça. O que a lei pede? Que cumpra-se todos os mandamentos. Se você tropeçar em um, de todos você será culpado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não estais debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia, aleluia. Não estamos mais debaixo da lei. Amém. Deus é maravilhoso. Vós sois o sol da terra. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente, irmãos. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos a graça. Nós vivemos debaixo da graça. O que é a graça, irmãos? O que é a graça? A graça é favor imerecido. Graça é você receber algo sem que você possa fazer qualquer coisa para merecer, irmãos. Qualquer coisa, não existe absolutamente nada que você possa fazer, que você mereça o que Cristo fez por você. Isso é graça, favor imerecido. Você precisa crer na obra de Jesus Cristo e a partir daí você é justificado. O justo viverá pela fé. Graça é você receber, aleluia, aquilo que você não merece. Favor imerecido, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei. Que terrível destino teríamos se não fosse pela misericórdia de Deus. A Bíblia é complexa ao ponto que somos limitados em entendimento. Lei nunca aperfeiçoou ninguém. Glória a Deus. Contudo, temos o Espírito Santo para nos guiar. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos deixar a partir do versículo 15 até o 23 para amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei quem sou, irmãos. Eu sei quem sou em Cristo. Hoje eu posso dizer que eu sei quem eu sou em Cristo. Hoje eu sei quem eu era e principalmente quem eu sou. Graça, fardo leve. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Versículo 17. Versículo 17 é para amanhã. Infelizmente não deu tempo. Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer o coração à forma de doutrina a que fostes entregues. O estilo de vida do cristão, essa novidade de vida, é o capítulo todo. É o capítulo todo. É interessante
que no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade ou melhor, ser liberto do domínio do pecado. No capítulo 7, ele fala ser liberto do domínio da lei. No capítulo 8, ele fala pelo Espírito é que vivemos essa novidade de vida. Essa novidade de vida aqui que nós vemos, como é que eu vou ter força de não pecar, de não viver na prática do pecado? Porque é importante a gente saber, irmãos, que a gente, como eu disse, nós morremos e nascemos de novo. O velho homem morreu, a natureza pecaminosa morreu, mas nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados. E como nós fazemos para não cair todos os dias? Pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, como eu disse, se nós temos o Espírito, se nós andamos em Espírito, esse negócio de ficar pecando todo dia não é normal. Não é. Amém, moço, paz do Senhor. Amanhã a gente dá continuidade a partir do versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. A gente não pula um versículo aqui, pela misericórdia de Deus. A gente não pula um versículo, a gente não pula um capítulo. Todos os dias a gente tem aprendido muito. Louvado seja Deus por isso. Quem peca é quem está debaixo da lei. Estou de acordo com o que Então, de acordo com o que você lê, Paulo está falando contra a lei. Paulo nunca falou contra a lei. Paulo não fala contra a lei. Tanto que ele fala que a lei é espiritual, é santa. Só que para quem está em Cristo não vive debaixo da lei. Eu não vivo debaixo da lei. Eu vivo debaixo da graça. Amém, gente? Eu vou orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de aprendermos de Ti, que é santo, da Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dar poder, venha nos empoderar, Senhor Deus, para que nós venhamos falhar cada dia menos, meu Pai, pois esse é o processo da santificação. Se todos os dias nós cometemos os mesmos erros, as mesmas falhas, Senhor, é porque nós estamos falhando nesse processo. E eu tenho convicção, Senhor Deus, certeza que de modo nenhum, de maneira nenhuma, Senhor, a culpa é sua. Mas porque nós, de alguma forma, de alguma maneira, não estamos buscando em Ti, nem no Seu Espírito força. Pois a Tua palavra diz, fortalecer-vos no Senhor e na força do Seu poder, Senhor. Pai, nós queremos viver essa novidade de vida, nós queremos que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha revelar a cada coração quem realmente nós somos em Cristo, como é viver Cristo, meu Pai. Nós não queremos viver Cristo apenas de palavras, não, Senhor Deus, mas nos nossos atos, no nosso dia a dia, Senhor Deus, nós queremos verdadeiramente viver a vida de Cristo, Senhor, pois foi por isso que nós morremos e foi por isso que nós ressuscitamos com Ele, Senhor, para vivermos essa novidade de vida, meu Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo a cada um dos meus irmãos, Senhor. Aquelas fraquezas, aqueles pontos fracos, meu Pai, aonde eles têm sido tentados, que o Senhor possa estar fortalecendo, que eles não venham mais cair, que eles não venham mais falhar, Senhor Deus, que aqueles que estão caídos, Senhor Deus, possam ser levantados e que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha dar forças a cada um deles, Senhor Deus, para que não falhe mais, Senhor Deus, para que a cada dia se santifiquem, para que a cada dia se limpem, Senhor, para que a cada dia, Senhor Deus, se tornem cada vez mais, Senhor, iluminados por Ti, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, para que sejamos verdadeiramente, Senhor Deus, sal dessa terra e luz desse mundo. E o Teu nome, Senhor Deus, ele vai continuar sendo glorificado. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Que amanhã, se for da Tua vontade, nós estejamos aqui, aprendendo ainda mais de Ti, que é santo. Nos guarda na Tua presença, nos livra de todo mal, Senhor Deus. Dá uma boa noite de descanso e um dia abençoado amanhã, é o que eu Te peço, Senhor Deus. Eu Te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tô com dó do levitadinho. Amém, gente. Paz do Senhor. Fiquem com Deus. Até amanhã. Ore pra mim também reconciliar. Ô, Paulo, irmão Paulo, paz do Senhor. Paz, Veiga.
Irmão Paulo, quer entregar a sua vida para Cristo hoje? Quer entregar a sua vida para Cristo agora? Irmão Wagner, Pai do Senhor. Eu vi o irmão Wagner entrando, nem sei se eu cumprimentei, gente. Agora? É agora. Isso é um sim? A irmã leu qual livro? Romanos capítulo 6, irmão Manuel, do versículo 1 ao versículo 14. Amanhã nós daremos continuidade a partir das 22 horas. Sim! Glória a Deus! Irmão Paulo, quer entregar sua vida para Cristo. Quer se reconciliar hoje com Cristo. Louvado seja Deus, irmão Paulo, por essa decisão. Que você possa andar em novidade de vida. Que o Espírito Santo de Deus ele vem encher a tua vida, teu coração, ele vem habitar no teu coração de maneira tal que você ilumine todos os que estiverem ao seu redor. Pois a Bíblia diz que não se acende um candeeiro e coloca debaixo da cama, mas no lugar mais alto para que ele ilumine todos que estão na casa, irmão Paulo. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós vamos orar, nós vamos apresentar sua vida agora em oração, que o Espírito Santo ele venha continuar falando ao seu coração acerca de tudo que foi ministrado, acerca de tudo que está escrito na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que não é fácil, Senhor. Não é fácil. O irmão Paulo, meu Pai, eu não sei quais as dificuldades que ele enfrentou, Senhor Deus. Quais foram os motivos, meu Pai, qual ele se afastou da tua presença. Eu não sei, meu Pai, possa ser que foi decepção, possa ser, meu Pai, tantas coisas. Mas hoje, o coração dele, meu Pai, está arrependido, está quebrantado, Senhor. E o desejo dele, meu Pai, é se reconciliar, é voltar para ti, é entregar a vida dele nas tuas mãos, Senhor Deus, para que não seja mais feito a vontade dele, nem a vontade do pecado, Senhor. Ele não quer mais ser escravo do pecado, meu Pai, ele quer ser teu filho, teu servo, meu Pai. Nesta noite, nós apresentamos nas tuas mãos a vida do nosso irmão Paulo, que o Senhor venha revesti-lo, Senhor Deus, com o poder do teu Espírito, meu Pai, que ele possa viver, Senhor Deus, o sobrenatural, meu Pai, que ele venha, meu Pai, viver em novidade de vida, como está escrito na tua palavra, Senhor, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará na vida dele e através da vida dele, para a glória do seu nome, Senhor Deus. Obrigada, meu Pai, por poder fazer parte deste momento tão importante na vida do irmão Paulo, Senhor Deus. Nós somos privilegiados por poder ver, meu Pai, que a tua palavra, ela é viva, que a tua palavra é eficaz, que a tua palavra, Senhor Deus, ela tem produzido frutos, meu Pai, não só na vida do irmão Paulo, mas também na minha e na vida de todos que estão aqui, meu Pai, acompanhando comigo todas as noites, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo, meu Deus. O mínimo que a gente pode fazer, Senhor Deus, é ter um coração agradecido, ter um coração grato, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, meu Deus. Nós te adoramos, Senhor, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. A festa nos céus hoje e nós sabemos disso e nos alegramos por isso, Pai. Obrigada. Amém. Aleluia. 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 Irmão Paulo, Deus abençoe. Irmão Paulo, venha nas outras noites também, tá bom? Participar aqui com a gente está lendo a carta aos Romanos, versículo por versículo, tá bom? Capítulo por capítulo, estamos aprendendo e crescendo juntos, tá bom? Tem dia que é meio complicado mesmo, tem dia que não é fácil mesmo, mas o Senhor em todas as coisas tem nos guiado, tem nos fortalecido, tem nos direcionado e, como sempre, o nome dele tem sido glorificado. Está tendo festa no céu por sua vida. A Bíblia diz que há festa diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. E se há festa diante dos anjos, é porque quem faz essa festa é o próprio Pai. Não são os anjos que fazem festa, é o próprio Pai que está em festa.
Louvado seja Deus. Obrigada. Obrigada, irmão Paulo, por essa decisão. Que você seja muito feliz. Irmãos, boa noite. Ai, o que acha da Igreja Batista Lagoa? Gente, eu não tenho nada contra a igreja nenhuma, tá bom? Eu não gosto de quando não prega a palavra. Se não prega a palavra, não fique. Mas se prega a palavra, fique. Boa noite. Descanso a todos, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui a partir das 22 horas, tá bom? Obrigada por tudo, gente. Obrigada. Por qual livro eu inicio a leitura bíblica? Olha, começa aqui com a gente, Romanos. Romanos é um tratado teológico especial, maravilhoso, que vai fazer você entender bastante o Evangelho. Vem aqui com a gente amanhã e a gente dá continuidade, tá bom? Obrigada, gente. Tá tarde, eu vou fechar. Boa noite, bom descanso, força firme. Todo mundo. Fábio, todos vocês. Todos. Fui.